Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez diante desta ferramenta que Deus tem proporcionado para nós, tem disponibilizado através das nossas vidas, para ministrar mais uma videoaula aos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui mais uma vez juntamente com o nosso irmão Messias, que será aqui também o nosso auxiliar nesta ministração da aula de hoje. Messias. Eu cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus e com muita alegria hoje estou aqui com o nosso pastor Iramar, novamente gravando essa aula de número 8, que vai ser uma aula muito gratificante, com muito a respeito de somos mordomos de Deus. Uma aula muito boa, que todos possam nos acompanhar. Amém? Como para nós não perdermos o nosso bom costume, nós vamos fazer uma oração inicial aqui, pedir ao nosso Deus que venha nos orientar através desta aula de hoje, que venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e logo em seguida o irmão Messias vai estar aqui fazendo a apresentação da nossa lição de hoje. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nos colocando diante da Tua presença, diante desta ferramenta a qual o Senhor tem nos proporcionado para ministrar as lições da Escola Bíblica Dominical. Senhor, nos ajude aqui neste momento e que cada um que tem acesso a este vídeo, Senhor, a essa aula da Escola Dominical, seja edificado e alcançado para a glória do Teu nome. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O Messias, Amém. Fazer aí a introdução da nossa lição. Muito bem. Irmãos, vamos aqui hoje dar início com a lição de número 8. Somos mordomos de Deus. E vamos aqui então entrar na leitura bíblica. Ela se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 20, 21, 24 e 25. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Texto áureo. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Hoje então aqui, irmãos, nós vamos entrar aqui com 3 tópicos, Essa lição está dividida em 3 tópicos. Cada tópico ela tem 3 subtópicos. E o primeiro é mordomo fiel. O primeiro subtópico é o mordomo. Nós vamos falar sobre o mordomo. O segundo, nós vamos falar sobre Antigo e Novo Testamento. O terceiro, nós vamos falar sobre Jesus, modelo de mordomo. Depois vamos passar para o tópico de número 2, que é administrador qualificado. Que temos como primeiro subtópico fidelidade. O segundo subtópico, integridade. E o terceiro subtópico, sabedoria. Nós vamos entrar como tópico 3, que é despenseiros eficiente, que tem como subtópico seguir orientações. O número 2, fazer investimentos. E terceiro, prestar contas. Então nós vamos aqui hoje entrar com essa lição, sabendo que é uma lição preciosíssima, muito boa, Então vou aqui passar para o nosso pastor Iramar, dar início aqui na aula, amém? Pastor Iramar. Muito bem, Deus abençoe, obrigado, Messias. Meus irmãos, nós estamos aqui
hoje dando continuidade na nossa lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Como eu havia falado na lição de número 7, na gravação do nosso vídeo, e fiz uma apresentação rápida das lições subsequentes a partir da 7, e que até a 6 estudamos sobre maturidade, crescimento e serviço do cristão. A partir da 7 passamos a trabalhar sobre o conceito de mordomia, de mordomos, sermos mordomos de Deus. E a lição 7 falou sobre Deus como dono absoluto, legítimo dono de todas as coisas. E a lição de hoje, lição de número 8, ela tem como o seu título, o seu tema, Somos mordomos de Deus. Hoje nós vamos aprender de forma mais específica a respeito do conceito de mordomia, de mordomo. Vamos aprender de uma forma mais definida sobre o que é ser um mordomo, quais são as suas responsabilidades, qual é a sua função, não é isso? E principalmente no serviço de Deus, na obra de Deus, relacionado às coisas de Deus, à igreja, ao serviço do cristão e assim por diante. Então a lição de hoje é a lição de número 8, somos mordomos de Deus. Aí agora o nosso irmão Messias vai nos falar um pouco a respeito da definição sobre o que é um mordomo, tá bom? E na sequência nós estaremos aí dando continuidade na nossa lição. Messias? Muito bem. O mordomo, querido, o mordomo é um empregado que administra uma casa, né? Então, o mordomo é um empregado que administra a sua casa, uma empresa ou outro bem que não seja seu. É uma definição do que é ser mordomo. Mordomo também tem de administrar os bens do seu senhor conforme este o desejar. Precisa prestar contas de sua administração ao seu senhor. Então isso é uma definição de mordomo. Muito bem, obrigado, Messias. Então perceba, os irmãos, uma definição básica a respeito do que é ser um mordomo. Eu só gostaria aqui de complementar rapidamente. Mordomo, isso tratando-se de uma casa, seria o chefe dos criados de uma casa. Isso com base no que o nosso irmão Messias falou. Aquela pessoa que tem a chefia de cuidar dos bens do seu senhor. Isso dentro de uma casa é aquele criado que tem abaixo do seu senhor as suas responsabilidades da casa. Um exemplo disso nós vamos dar mais adiante na nossa lição, que a Bíblia nos fornece estes modelos. Mordomo também é uma espécie de administrador, é o administrador dos bens de um estabelecimento. Um mordomo ainda assim, como o nosso Messias já falou, é aquele que trata dos negócios de outra pessoa e que administra os seus bens. Tem até uma definição bem básica, mas com base na Bíblia, que um mordomo, tratando-se do conceito bíblico, é uma pessoa encarregada da administração de uma casa. É um administrador. Então perceba que todas as palavras que usadas, mesmo que diferente, elas giram em torno do mesmo sentido, de uma espécie de administrador, de uma pessoa que cuida de alguma coisa que não é sua, mas é de outra pessoa, do seu senhor, e ele, a seu tempo, confiou seus bens a essa pessoa para que ela viesse administrar. Então, isso é um mordomo. E tem um texto aqui até interessante na nossa lição que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. É um poema aqui que está descrito na nossa lição e nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos e ouvintes que vão nos assistir. É muito, muito interessante, muito bom
E o nosso irmão Messias, ele vai fazer aqui a leitura deste poema, deste texto, que tem grande ensinamento para nós, tem algo muito bom a nos ensinar a respeito do conceito de mordomia. Messias, pode ficar à vontade. Nós vamos ler aqui esse poema, esse poema chama-se Nada Era Dele. Então, esse poema começa assim: disse-lhe um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado em palmas, recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentado a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora em busca da verdade, mas não aceitou essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura, e o quarto era dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós percebemos, né, Messias? Tudo era dele. João, quando escreve o seu evangelho, no primeiro capítulo, ele fala a respeito desse assunto. Ele diz aqui, no princípio, João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele disse, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, tudo era dele, mas nós observando aqui o texto, o autor falando que o jumentinho, segundo o autor descreve aqui, não era dele, porque ele pediu emprestado. Então nós percebemos aqui tudo ele ia pegando de alguém, mas quando olhamos aqui, de fato, tudo era dele, porque nada do que se fez teria sido feito sem ele. Agora, uma coisa que, na verdade, era nossa e ele tomou para ele, era a cruz. Porque o que o profeta Isaías fala no seu capítulo 53, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa de fato não era dele, era nossa. Nós que somos os transgressores, não é isso, Messias? Nós que somos os pecadores, nós que merecíamos o castigo que Jesus tomou sobre si, como uma ovelha muda,
foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. Ele foi humildemente e mansamente cumprir ali a sua missão para nos resgatar da nossa vida pecaminosa. Por amor ele pagou o preço, né? Ofereceu perdão, né? E se tornou justificador dos nossos pecados, né? É verdade. É o amor que a gente vê registrado ali no Evangelho de João também, capítulo 3 e no verso 16, que é um verso bem conhecido, né? Onde o Senhor fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, glória a Deus, porque a cruz não era para ele, a cruz era para nós. O sofrimento não era para ele, o sofrimento era para nós, né? Mas ele, como servo, se colocou na posição de servo, sendo Senhor. Paulo escrevendo, ele diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez maldição por nós, irmão Messias. Então, tudo isso por amor, porque tudo era dele, mas aquela cruz era para nós. Mas ele tomou para ele, para nos libertar da nossa escravidão do pecado. Foi bem colocado o versículo, né, de João, capítulo 1, versículo 1 aí que você mesmo apontou, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez, né? Exatamente. Então, e isso, né, quando a gente volta no princípio, nós vemos o Senhor na criação do homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é um paralelo de textos aqui que reafirma essa verdade, né? Então, João diz que nada do que se fez foi feito sem ele. E lá no Gênesis, no princípio, nós vemos o Senhor falando por sua palavra: façamos. Então, é um plural. Então, nós enxergamos aqui a Trindade, né? A Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele estava lá, tudo que se fez foi feito por intermédio dele, né? Como se disse as lições anteriores, ele é o Deus e é o dono absoluto de todas as coisas, né? Então, louvamos a Deus porque o Senhor é bom. É algo até interessante nós percebemos, Messias, só para fechar aqui esse assunto que é tão interessante, a respeito da criação, a respeito de que tudo é dele. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 1, 2 e 3 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí o verso 3, que é o que eu quero frisar aqui, está baseado em nossas palavras. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, ele criou todas as coisas. Tudo é dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós aqui estamos simplesmente na condição de mordomos, de cuidadores, de administradores das coisas de Deus. E o maior modelo e exemplo também de mordomo, de cuidador das coisas de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, adentrando na nossa lição, nós vamos falar um pouco mais aqui pormenorizado a respeito da questão de mordomo, mordomia, e aproveitando bem o tempo e a nossa lição, a introdução da nossa lição diz assim: mordomia é a administração exercida por uma pessoa sobre os bens de outro. Isso que a gente já explicou
inicialmente aqui o que é um mordomo. E é na Bíblia que encontramos as orientações para que o homem desempenhe o seu papel de mordomo daquilo que pertence a Deus. Aqui nós estamos baseados na referência do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 45 ao 47. Então, compete ao homem administrar com eficiência os bens confiados sobre o peso aferidor da palavra de Deus, a qual instrui e habilita o homem a ser mordomo de Deus neste mundo, fazendo-o conhecedor dos propósitos divinos para conosco. Então, compete a nós, meus irmãos, compete a nós, ministros e dispenseiros da casa de Deus, da obra de Deus, administrar com eficiência os bens confiados o Senhor nas nossas mãos. E isso falando de um modo geral e também de um modo espiritual a respeito da obra de Deus. Porque nós administramos as nossas finanças, nós administramos o nosso tempo, nós administramos muitas coisas que o Senhor tem confiado em nossas mãos. E também precisamos administrar na casa do Senhor, na igreja, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque tudo que se espera de um mordomo é que ele seja fiel. E o que é um mordomo? Nós já falamos, é uma espécie de administrador. É uma espécie de administrador. Então nós, como dirigentes de congregações, então nós somos mordomos, administradores das coisas de Deus. Então por isso há sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu falei na lição passada, nós somos seres humanos cuidando de coisas celestiais. Então, por isso que nós precisamos sermos encontrados fiéis. Porque o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, tem como título mordomo fiel. Então, uma das qualidades do mordomo é a fidelidade. Ele precisa ser encontrado fiel. Eu até gostaria que o nosso irmão Messias, você está com um texto aí, Messias, 1 Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, é isso que se espera de um mordomo. Capítulo 14, verso 1 e 2, Messias, eu vou pedir até para ele ler aqui para nós. Olha o que a Bíblia, 1 Coríntios, perdão, é capítulo 4, Messias, 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso 1 e 2. O que o primeiro ponto diz, mordomo fiel. Nós precisamos sermos encontrados fiéis. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Leia para nós, Messias, por favor. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Verso 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Muito obrigado. Então perceba que esta é a recomendação da palavra de Deus. O verso 1 nos diz assim, o verso 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Quando a Bíblia nos fala aqui a respeito dos homens, essa referência está falando, de fato, das pessoas de fora. As pessoas de fora que não são do nosso meio, do meio cristão e do nosso meio também. Mas as pessoas de fora, principalmente, precisam ver que os homens, essa referência de homens aqui, está falando das testemunhas de fora, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É a mesma tecla que nós voltamos a bater da vida de Eliseu, que nós possamos, pela nossa conduta, sermos enxergados pelas testemunhas que estão nos observando aí como mordomos de Deus, ou seja, como homens
e mulheres que cuidam verdadeiramente das coisas de Deus, dos mordomos, dos mistérios de Deus. E o verso 2 diz, além disso, além de nós sermos dispenseiros e mordomos dos mistérios de Deus, requer-se que dos mordomos que cada um se ache fiel. Então, eu até aqui, inicialmente, havíamos conversado, eu e o irmão Messias. Então, estes mordomos aqui, somos nós, irmãos. Principalmente os obreiros que estão aí na posição de liderança maior em uma congregação, em uma igreja, e toda a liderança de um modo geral. Essa recomendação é para nós. Cada um de nós precisa ser achado fiel. E o que é ser fiel? Fiel, ser achado fiel. Mas o que é ser fiel? Fiel é aquele que guarda fidelidade, é aquele que cumpre com os seus contratos, é alguém que fala e que faz, é alguém que promete e que cumpre, é fiel às suas promessas. Ser fiel é prometer e cumprir com aquilo que prometeu. Ser fiel é ser constante. Ser fiel é ser perseverante. E eu queria só fazer uma referência sobre a questão do fiel. Eu queria fazer até uma referência do ponteiro da balança. Porque o ponteiro da balança, ele é chamado de fiel. Aquele ponteiro em qual coloca-se o peso, isso naquelas balanças mais antigas, para que ele chegue na medida que é pedida pelo peso. Então, aquele haste, aquele fio, é o ponteiro que marca o perfeito equilíbrio da balança. Aquele ponteiro, meus amados, é chamado de fiel. Ou seja, ele marca o peso certo. Então percebam, vocês vão perceber que até mesmo as balanças antigas, em qual era usado artifícios diferentes, não tão modernos como hoje, e as pessoas tentavam defraudar, mudando o peso, ainda que eles fizessem isso, mas o fiel, ele ia aonde tinha que ir o peso. Ainda que tentasse defraudar, ele não conseguia fazer diferente, ele apontava para onde o peso era correto, porque ele é fiel, ou seja, ele não podia mudar, ele precisava ser constante. Então precisamos ser como o ponteiro da balança, precisamos marcar o peso certo, precisamos marcar o peso justo, porque fiel é aquele que guarda fidelidade. Então nós precisamos sermos achados fiéis, porque isso é o que requer-se do mordomo de Deus, da pessoa que cuida dos mistérios de Deus. Requer-se que ele seja encontrado fiel. Eu queria pedir agora para o nosso amado irmão Messias, ele vai ler para nós o ponto 1, mordomo. Mordomo fiel, então ele vai ler aqui a respeito do mordomo, da nossa lição. O tópico de número 1, o subtópico de número 1 é o mordomo. O mordomo é um empregado que administra uma casa, uma empresa ou outros bens que não sejam seus. Ele não é dono, é apenas alguém contratado para administrar os seus bens do seu empregador, ou seja, conforme este o desejar, precisando regularmente prestar contas de sua administração. Um dos melhores exemplos bíblicos da palavra mordomo refere-se a Eliezer, servo de Abrão, que não somente o servia, mas tinha o governo sobre tudo o que Abrão possuía. Isso está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 2. José também é um excelente exemplo de mordomo fiel e capaz. Está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 6. O mordomo, pois, gozava da plena confiança do seu senhor e sua lealdade era comprovada e podia ser considerado o maior da casa,
apenas abaixo do seu senhor. Muito bem. Então, é um exemplo de mordomia. Um exemplo, Eliezer, né? Eliezer é um exemplo de mordomia. Eliezer e José, né, Messias? Isso. Muito... Eles eram direcionados por Deus. Exatamente. Né? Então é um exemplo muito grande, né, dentro da Bíblia Sagrada, esses dois homens aqui, a respeito da mordomia, né, de mordomo, de administrador, de alguém que cuida dos bens de outra pessoa, né, porque você vê que aqui o Eliezer, se lemos o texto da Bíblia que faz referência a ele era o maior na casa de Abraão. Então chegou o ponto até que Abraão achou que a herança, né, dele ia ficar para Eliezer, porque era o homem de confiança, né, ali, mas só que Deus tinha a promessa, tinha o Isaac prometido para a vida de Abraão, e não foi assim que ocorreu. Eliezer não foi o herdeiro ali, mas sim o legítimo herdeiro que Deus dera a Abraão. E também um dos grandes exemplos que esse não pode, em momento algum, passar desapercebido na Bíblia, né? José. Esse aqui é um exemplo que marca a nossa vida, não é verdade, Messias? Verdade, José. Porque nós percebemos aqui, José, sabemos que é um propósito de Deus em tudo que aconteceu na vida dele, mas lá no Egito ele ficou somente abaixo de Faraó, não é isso? José só ficou abaixo do rei, mas tudo no Egito era governado por José. E o interessante, Messias, de tudo isso é que nós vemos nas palavras do rei, porque o próprio rei Faraó, ele reconheceu o que estava sobre a vida de José. Porventura, acharíamos alguém que tem o Espírito do Senhor? Então, ele reconheceu quem estava sobre a vida de José. E que toda aquela inteligência, toda aquela capacitação, isso até vai entrar mais adiante aqui na nossa lição, era algo vindo da parte de Deus. Porque observa-se na vida de José, desde ele na casa Potifar, cuidando dos bens dele, injustamente acusado por sua esposa, vai parar na prisão. Na prisão exerce um bom papel também de cuidador e, por fim, vem parar no palácio e acontece o que todo mundo já conhece na vida de José, torna-se grande governador do Egito. Permaneceu um mordomo fiel. Aquele permaneceu um mordomo fiel ali, né? Um mordomo fiel. Mordomo fiel. E tanto ele era fiel que eu tenho certeza que o próprio Potifar, talvez por questão de honra, o colocou na cadeia, mas ele sabia que José era fiel, que José não tinha feito nada do que ele era acusado. Eu acredito que por uma questão de honra dele, ele colocou ele na prisão, mas sabia que ele era fiel. No estudo aqui, ele fala tanto de Eliezer como fala de José, né? Que o pastor Iramar está colocando. Mas vejam bem, pastor Iramar, que até Eliezer, sendo um servo ali, obediente ali a Abraão, quando ele foi solicitado para fazer algo, se nós observarmos Gênesis capítulo 24, do versículo 12 ao 14, ele orou, mesmo sendo pedido para Abraão. Quem era o maior era Deus. Ele orou para poder fazer aquilo para Abraão. Ele disse assim, vamos ver a oração que Eliezer... Lê para nós, só ler aqui. Olha só a oração de Eliezer. E disse, ó Senhor Deus de meu Senhor, Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Ele orando, era um homem de oração. Versículo 13. Eis que estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela
a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei a beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste o teu servo Isaque, e eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ele era mordomo do Senhor, mas sabia que quem comandava ele realmente era Deus. É verdade. Né? Então, eram todos homens de Deus. Mesmo nós sermos mordomos de algo, sermos controlados por alguém na terra, homens de Deus, nós temos que orar em tudo que formos fazer, em todas as direções, em todas as diretrizes, em todos os momentos. Nós temos que orar e pedir a Deus, Senhor, é isso que eu vou fazer, honrando até mesmo, né, como dentro de uma igreja tem o pastor e tem as hierarquias, que são mordomos da casa de Deus, obedientes ao pastor. Nós temos que orar e pedir a Deus, né, para que Ele nos dê orientação em tudo que nós vamos fazer, e tudo lhe será bem, né? Tudo. Isso é até uma das qualificações do mordomo eficiente, a questão de seguir orientações. Até a nossa própria lição tem um ponto que fala específico disso, né? Uma das qualificações de um dispenseiro eficiente é seguir orientações, né? Buscar orientação e principalmente a orientação divina da parte de Deus. Então, coisa maravilhosa, né, que nós estamos aqui aprendendo nesta oportunidade. Então, nossa lição, seguindo adiante, o ponto 2 do tópico 1, fala a respeito do Antigo e Novo Testamento, ainda no conceito de mordomo. Aí ele nos faz a referência do primeiro casal, né? Sabemos que não somos apenas propriedade de Deus, mas somos também os seus mordomos. Diz a nossa lição, o homem recebeu de Deus a incumbência e as instruções específicas para cultivar e guardar o jardim do Éden. E ao falhar em suas responsabilidades, teve que prestar contas a Deus por isso, recebendo castigo por sua desobediência. Então percebam que quando lemos Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17, nós vamos perceber a questão de mordomia, de administração ali naquele texto. Porque o Senhor coloca o homem no jardim e dá a ele as instruções para ele cultivar e para ele guardar a terra. Ou seja, ele estava guardando, cultivando aquilo que era de Deus. E ele recebendo as instruções, ele falha na questão de guardar a terra, de guardar a sua esposa, cai na desobediência e é punido por isso. É por isso que o texto que nós fizemos menção aqui, irmãos, de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, nós precisamos levar a sério esse texto, porque diz a palavra que requer-se que o despenseiro seja encontrado fiel. Porque se nós falharmos na nossa obrigação, se nós falharmos na administração, se nós falharmos naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, por negligência, por negligência a palavra melhor para ser usada aqui, nós vamos responder pela nossa negligência, porque Deus tem entregado coisas grandiosas nas nossas mãos. Então precisamos ser encontrados fiéis, cuidadores eficientes das coisas de Deus. Não podemos ser negligentes como Adão e desobedecermos às ordenanças divinas e ser achados repreensíveis. Precisamos ser mordomos e dispenseiros fiéis do nosso Deus. E no conceito aqui no Novo Testamento, Jesus expandiu o conceito da mordomia. Ele ensina claramente que o povo de Israel era mordomo de Deus. O povo de Israel, a nação de Israel, eram os mordomos, os cuidadores, a quem Deus tinha colocado em suas mãos a responsabilidade
da sua obra, e assim por diante. A nossa lição diz, ele ensina claramente que o povo de Israel era mordomo de Deus, usando a parábola dos lavradores maus para exemplificar isso, que é Mateus 21, 33 e 43. Porém, em decorrência de a nação de Israel não ter reconhecido a supremacia de Deus, o verdadeiro dono de tudo, o próprio Deus lhe retirou das mãos o reino. Isso por quê? Porque eles não estavam cuidando bem daquilo que Deus tinha entregado nas suas mãos. Então o próprio Deus se encarregou de tirar de Israel o reino e entregar a nós, os gentios. A referência, se os irmãos podem até ler depois, isso faz menção ao que João escreveu no capítulo 1 também, se não me falha a memória, no verso 12, que diz assim, João capítulo 1 e o verso 12, que faz referência ao que está escrito aqui. Mas o verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o Senhor, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel é o povo da promessa. Israel é o povo que tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas por eles não aceitarem, não cuidarem e rejeitarem o senhorio, não reconhecerem o Senhor sobre as suas vidas, então o Senhor tirou o reino deles e entregou nas mãos dos gentios. E a nossa lição diz mais algo interessante aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, nossos irmãos e ouvintes aí que estão do outro lado. Jesus ensina que o ser humano é um mordomo de Deus, portanto, não é dono nem de sua vida. Eu volto aqui a lembrar o que Paulo deixou registrado em Gálatas 2:20, quando ele diz, portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que a lição está dizendo aqui, irmão Messias, que Jesus ensina que o ser humano é um mordomo de Deus. Mordomo é aquele que cuida das coisas que é do outro, não é isso? Aí o comentarista da lição diz, portanto, ele não é dono nem da sua vida. Gostaria de falar alguma coisa, Messias? O versículo aí que você leu, ele resume. Então, é apenas um servo que a administra, sendo responsável perante Deus pelo modo como a conduz. Então, meus irmãos, é grande responsabilidade nós nos conduzimos na presença de Deus. Porque nem na nossa própria vida mandamos nós. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias e ver no Sermão da Montanha o Senhor Jesus falando da ansiosidade pela vida, da solicitude pela vida, ele fala, Messias, que ele fala da comida, fala da vestimenta e assim por diante. Aí tem uma hora que ele fala assim, que nós, por ansioso que nós estejamos, não conseguimos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Ou seja, ele que comanda. Ele que tem o controle. Apesar da nossa ansiedade. Apesar da nossa ansiedade. Não conseguimos, né? Não conseguimos. O que é um côvado, irmão? Um côvado é 45 centímetros, aproximadamente. Não temos esse poder, não temos essa condição. Outra referência, Messias, é aquele texto bíblico do camarada que ajuntou muito em celeiro e derrubou o celeiro que tinha, fez um celeiro maior ainda, estocou muita coisa e disse para a alma dele, dizendo para ele mesmo, né? Come, bebe, regozija, porque tem muito aí guardado. Isso. Aí o que aqui? E se o senhor é louco?
essa noite, se eu pedir tua alma, o que tu tem, para quem será? Para quem será? Ou seja, não temos o domínio, Messias. A nossa vida tem que estar guardada em Deus. Em Deus. Só abrindo um parêntese aqui até, irmãos, para falar sobre a situação atual em qual nós estamos vivendo, que realmente é caótica, é dificultosa, mas não vamos perder a nossa fé, não vamos perder a nossa confiança no nosso Deus, porque tudo continua rigorosamente no seu controle, tá certo? Então, o que nós temos que fazer diante desta situação, meu Messias? Depositar nossa confiança totalmente no nosso Deus, né? No Senhor. Porque Ele sim tem controle da nossa vida. Irmãos. Outra referência, o assunto é bem extenso e interessante, é quando o Senhor Jesus fala a respeito de temer o homem. Ele diz, não tema o homem, que ele pode até matar o corpo, mas não pode fazer nada à alma. Ele diz, temei antes a Deus, que tanto pode matar o corpo como fazer a alma perecer no inferno. Então, a nossa vida tem que estar confiada mesmo nas mãos do Senhor. Né? Nós lembramos, quando você fala do homem, nós lembramos também aquela passagem que fala, maldito o homem que confia no homem e aparta o que? O coração do Senhor. Aí ele diz, porque será que nem a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem, mas antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas depois ele vem e fala assim, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será que nem a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que na época de sequidão não deixam de dar frutos, né? E suas folhas permanecem verdes. Olha só, irmã, é Deus que nos controla, temos que entregar a nossa vida, entregue totalmente a Deus. Ele é o dono de tudo, Ele que controla tudo. Nós somos apenas mordomos. Verdade. Mordomos de Deus. Graças a Deus. Coisa maravilhosa, né? Nós estamos aqui, sentimos a graça de Deus nas nossas vidas, neste lugar, quando fazemos menção e comentamos, porque Deus é dono absoluto de tudo, inclusive das nossas vidas, não é isso, meu Messias? Ele é dono de tudo, inclusive das nossas vidas. É por isso que nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, é por isso que nós devemos entregar a nossa vida ao nosso Deus e reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso único e suficiente Salvador, tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Então, é isso, irmãos. Vamos confiar em Deus, vamos depositar a nossa confiança e esperança no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é que faz a mediação entre Deus e os homens. Ele é o mordomo fiel, o modelo a ser seguido em todas as áreas da vida. Dando continuidade aqui à nossa aula, então nós falamos agora do ponto 3 do tópico 1, Jesus, modelo de mordomo. João 8 e 28, João no capítulo 8 e no verso 28 tem uma referência aqui. A nossa lição diz assim: Jesus é o maior modelo de mordomo fiel. O Senhor Jesus desempenhou o papel de mordomo, colocando-se sempre sob a orientação do Pai. Então, diz mais a nossa lição, ele nunca fazia a sua própria vontade, mas sim a do Pai. E sua referência, eu gostaria até de... Você tem ela aí, Messias? João 4 e 34. João capítulo 4 e verso 34. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele é o modelo de mordomo. E também o capítulo 6 de João, no verso 38, vai nos fazer também referência sobre isso, sobre Jesus como o modelo de mordomo fiel.
Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, isso Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus é o modelo de mordomo por excelência, porque ele veio fazer não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Ele veio cuidar não dos interesses próprios dele, mas dos interesses de Deus em favor de nós, os seres humanos, as suas criaturas. Então ele é o mordomo fiel, o modelo a ser seguido. E diz a nossa lição, em todas as situações vivenciadas por ele, sempre deixou transparecer que sua vida terrena seria como a de um mordomo. E isso incluía os seguintes aspectos. Qual eram os aspectos que seguiam a vida de Jesus? Primeiro aspecto, administrador. Jesus era um administrador. Diz aqui, numa viagem a Jerusalém, ainda menino, os irmãos conhecem a história, para nós resumirmos aqui, Jesus fala a respeito de cuidar das coisas, dos negócios, da casa do seu pai. Isso quando Maria volta para buscar ele, que ele fica lá conversando com os sábios. Então isso aqui traz a ideia de administrador, cuidar dos negócios, das coisas do pai. Isso falando do templo. Segundo, servo. Jesus é o nosso Senhor e merece ser servido. Mas ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Isso está lá em Marcos 10 e 45, uma referência. E você quer ler, Messias? Lê para nós, por favor. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito bem. E também tem uma referência em Isaías, no capítulo 42 e no verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, e quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Isso falando de Jesus como um mordomo, qualificado como administrador, qualificado como servo. E ainda tem um texto bem interessante, que é Filipenses 2:7. Leia para nós, Messias, por favor. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em terceiro lugar, Jesus era qualificado como um obreiro. Como um obreiro. O que é o obreiro, irmãos? O obreiro é o trabalhador. É como se fosse o operário, aquele que trabalha. Certo? O obreiro, isso é uma referência em 1 Coríntios 4 e 2, 2 Timóteo 2 e 15. Obreiro é a pessoa que pratica ou planeja. Isso é uma referência do Salmo 14, verso 4. Então Jesus era qualificado como um obreiro. Como mordomo de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para realizar a obra que Deus lhe confiara. No desempenho de sua tarefa, Jesus honrou o Pai, defendeu os interesses dele, glorificou o seu nome, consumando a obra que lhe fora confiada para fazer. Jesus não veio para fazer a sua própria vontade, mas para cumprir os desígnios de Deus. E o fez satisfatoriamente. Ele é exemplo mor de obreiro aprovado e fiel. Ele é o obreiro aprovado e fiel, e qual nós devemos seguir o seu modelo, como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse nós podemos seguir, que não vamos falhar se seguirmos os seus ensinos e as suas regras de conduta. E o tópico 2 fala sobre o administrador qualificado. Ainda falando do conceito de ser mordomo precisa ser um administrador qualificado. Então, para ser mordomo de Deus, é necessário preencher alguns requisitos. Messias,
Fala para nós aí quais são esses requisitos. Tem 3 requisitos aí, pode falar os 3 aí, explicar para os irmãos, comentar. Fica à vontade para falar a respeito desses 3 requisitos aí que precisa estar inserido sobre a vida de um mordomo de Deus, de um administrador qualificado. São 3, né? Os requisitos são os 3. Primeiro é a fidelidade, né? Fidelidade, ou seja, incorruptibilidade, né? Sinceridade, confiabilidade, lealdade, né? Tudo isso é o sinônimo de fidelidade, né? Ou um apreço, um apego, uma atenção, uma consideração, uma dedicação naquilo que alguém o colocou para cuidar, né? Então seria a fidelidade. O primeiro é fidelidade. Segundo seria a integridade. Terceiro, sabedoria. Então são esses 3 pontos que são as qualificações, né? Um administrador, quais são as qualificações deles, né? E nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, nós temos um versículo que fala sobre isso, que fala assim, ó, que os homens nos considerem, isso falando da fidelidade, que é o ponto 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requer que os despenseiros, que cada um se achem fiéis, ou seja, requer que os mordomos sejam encontrados, queridos, fiéis, né? Isso daqui é na parte de fidelidade, né? Agora nós temos também aqui que fala a parte da integridade. A integridade, o que é integridade? Aquele que não se pode encontrar em deslize. Isso que é uma integridade. A integridade você não pode, a hora que for te achar, não pode achar você com algum deslize, querido. Algum descuido, né? Uma desonestidade, né? Integridade é isso, desonestidade, descuido, é um deslize. Nós temos um versículo, Tito capítulo 1, versículo 7, que fala: porque convém que o bispo seja o que? Irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então Deus requer os mais altos padrões morais para os ministros da igreja, tá? Deus sabe que os líderes não forem irrepreensíveis, a igreja se afastará da justiça por causa da falta do exemplo. Então, todos que tiverem tem que ser íntegro. Todos que forem mordomos tem que ser íntegro. Porque se faltar o exemplo, né? A falta de exemplo, piedosos que sirvam como modelos de vida para o crente, né? Então, sabe que se a pessoa for irrepreensível, a igreja se afastará da justiça por causa da falta de exemplos da piedade dos piedosos que sirvam como modelos para a vida para o crente. Outra coisa, ponto 3, sabedoria, né? Então a sabedoria, nós temos o versículo que fala de Tiago capítulo 1, versículo 5, que fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem, queridos? Aqui na terra? Não. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser dada. E depois ele não vem falar: foi eu que te dei. Tá? Então se você pedir para Deus, Ele vai te dar sabedoria e vai te agraciar. E não vem depois lançar em rosto que foi Ele que te deu, né? Então a sabedoria, o que é? A capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus, né? Inclui fazer escolhas certas, praticar as coisas certas, de conformidade com a vontade de Deus, revelada na sua palavra e na direção do Espírito Santo, né? Então é isso, Iramar. Então são 3 pontos aqui que o administrador, são as qualificações de um administrador, né? É a fidelidade, integridade e a sabedoria. Essas 3 qualidades não podem faltar no administrador, né? É verdade. Um administrador qualificado, ele precisa preencher esse requisito, né? Precisa ser fiel, ter fidelidade,
precisa ser íntegro e também ter sabedoria. Se não tiver, só pedir a Deus que Ele dá, né, liberalmente a cada um e não lança ainda em rosto. Então, nós estamos aqui caminhando para o final da nossa lição, falando rapidamente sobre o ponto 3, o tópico 3, dispenseiro eficiente. O que é ser um dispenseiro eficiente? Quando fala do dispenseiro, do administrador, é a mesma coisa de mordomo. Quando nós falamos do mordomo, nós estamos falando do administrador. Quando nós falamos do administrador, estamos falando do mordomo. Quando falamos do administrador, estamos falando do dispenseiro. Então, dispenseiro eficiente. Então, o que é ser eficiente, meus irmãos? Ser eficiente é ter a capacidade de realizar tarefas ou trabalhos de modo eficaz e com mínimo de desperdício. Ou seja, traz a ideia de produtividade. Então, ser eficiente de uma forma simplificada é ser isso, é ter a capacidade de realizar tarefa ou trabalhos de modo eficaz e com mínimo de desperdício e trazendo com isso produtividade. Mas para que isso venha a acontecer, precisamos pelo menos fazer 3 coisas que são orientadas aqui na nossa lição. Primeiro, como que eu vou me tornar um dispenseiro eficiente, um mordomo eficiente? Primeiro, seguindo orientações. Orientações vindas da parte de Deus. Então, a nossa lição... Messias, abre aí 1 Coríntios 9, 17. Olha, nossa lição diz assim: um bom mordomo não age por conta própria, em relação aos bens que administra. A responsabilidade do mordomo é seguir as orientações de seu senhor. Você quer ler para nós o texto, por favor? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17 diz assim: e por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, precisamos seguir orientações e fazer as coisas de boa mente, de boa fé. Para isso, temos o prêmio. Não é, Messias? Então, diz a nossa lição mais adiante, assim, periodicamente, o administrador deve procurar o patrão para receber instruções adicionais sobre o seu desempenho. Isso tem uma referência de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, do verso 6 ao 10. Isso aqui é uma referência falando a respeito do Espírito Santo, direcionando ali o apóstolo Paulo. Messias, quer ler rapidamente para que os irmãos entendam aí? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não los permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Obrigado. Então, percebam aqui, essa referência está falando de seguir orientações. Paulo desejava ir para um lugar, mas só que através do Espírito Santo ele foi direcionado, Messias, a ir para outra região, porque ele era um dispenseiro, um mordomo, e para que ele seguisse com eficiência, ele precisava seguir as orientações do seu Senhor. Então, segundo lugar, nós, para sermos um dispenseiro eficiente, precisamos fazer investimento. É o que é retratado no texto de Mateus 25, fala a respeito da parábola dos talentos, onde dos trabalhadores recebe 5, o outro recebe outra quantidade, o outro recebe 1, e então o que recebe 5 ganha mais 5, o que recebe outro ganha
mais outros, e o que recebe um resolve guardar, resolve reter aquilo que o Senhor lhe deu. Diz ele que, sabendo que o Senhor era severo, ceifava onde não plantava e assim por diante, e sabendo disso, ao invés de fazer um investimento para que desse um lucro para o seu Senhor, reteve aquilo que o seu Senhor tinha lhe confiado. Então não fez o investimento necessário. Então nós, como dispenseiros de Deus, como obreiros da sua obra, precisamos investir naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Precisamos investir em nós mesmos, precisamos investir nas almas, precisamos investir na divulgação e na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos fazer investimento, porque certamente Deus já nos deu algum recurso para nós trabalharmos com Ele. E, em terceiro lugar, prestar contas. É um dever de um dispenseiro, de um mordomo eficiente, prestar contas ao seu Senhor. Isso é um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 13 a 15. O Messias vai até ler aqui para nós rapidamente, do 13 ao 15, porque ao final de tudo isso, precisa-se prestar contas e precisamos ter feito um bom trabalho para que o resultado seja positivo com isso. Pode ler, Messias. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Muito bem, obrigado, Messias. Então, isso aqui é falando das obras realizadas através de nós, que serão provadas no fogo, para ter ali a comprovação, né, da sua eficácia, da sua eficiência. Para nós finalizarmos aqui, como mordomos de Deus aqui na terra, teremos que prestar contas a Ele, dizer-lhes o que fazemos com os dons que Ele nos confiou. Então, a mesma referência, 1 Coríntios 3, 13 a 15, vamos agir de tal forma que sejamos dignos de ouvir do Senhor as palavras de aprovação, quando Ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que ele está falando? De vida eterna, eternidade com Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. No sentido espiritual, ainda falando de muito recurso financeiro, mas o muito que ele está falando é uma eternidade do seu lado, gozando de alegria eterna. Louvado seja Deus. Então, vamos ser fiel, ainda que seja no pouco, ainda que seja na dificuldade, mas vale a pena ser fiel, porque o muito de Deus está nos aguardando por uma eternidade completa. Messias, lê para nós essa aplicação pessoal que eu acho muito boa, por favor. Aí nós finalizamos aqui. Deus nos deu a vida e a responsabilidade de cuidar dos bens da criação, como seus mordomos. Como estamos desempenhando essa função que Deus nos confiou? O propósito de Deus é que cada mordomo administre fielmente, conforme o conselho da vontade divina, a parte que lhe cabe desta responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Glória Louvado seja Deus. seja Deus. Então, que Deus seja louvado por mais esta oportunidade que Ele nos deu. Aqui nós encerramos a nossa ministração da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem aí nos assistido, tem compartilhado o vídeo. Peço a todos que compartilhem, divulguem, ajudem esse trabalho ser aí canal de bênção para outras pessoas, porque certamente nós temos nos empenhado e Deus tem nos ajudado e vidas estão sendo alcançadas por este trabalho para a glória de Deus. Glória Bom, a Deus. Messias? Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão assistindo esses vídeos, que é um canal de bênção. Eu acredito
que está sendo um canal de bênção, como tenho recebido as mensagens dos irmãos. Eu quero agradecer a todos que estão colaborando, assistindo, né? Porque sei que a palavra, ela edifica, né? A palavra edifica, ela nos preenche. E hoje eu escutei aqui do nosso pastor Jamar uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu sinto também, né? Ele disse para mim que não via a hora de chegar, né, o dia para nós podermos se encontrarmos e poder estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Isso me dá um ânimo muito grande, porque sei que ele é uma pessoa que ama a palavra de Deus e que está sempre disposto a estar aqui conosco. Então, quero agradecer, Amar, por essa sede que Deus colocou dentro do seu coração, né, de poder nos ajudar aqui na Escola Bíblica Dominical. E que os irmãos tenham o mesmo sentimento, para a honra e glória do Senhor. Vou passar aqui por Muito bem. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.